costumamos enxergar a venda sobre a ótica do vendedor, ou seja, sobre as etapas da venda. Então, claro, eu visito o cliente, eu sei que eu tenho que ter uma abertura, eu tenho que falar do produto, eu tenho que fechar a venda. Nós temos a tendência de enxergar a venda só sobre os nossos olhos. Mas eu particularmente acho fantástico a gente fazer o contrário. A gente enxergar como que o comprador está pensando. O comprador, ele pode ser, no caso de vocês, o proprietário de uma loja pequena, sim ou não? Sim. Em muitos casos você fala direto com o proprietário, é verdade ou não é? Os clientes menores geralmente. Numa empresa de um médio porte para cima, muitas vezes tem a figura ou de um gerente ou de um comprador, é verdade ou não é? Essa é a característica. Então o que acontece? Esse camarada, ele também tem um ciclo para ele decidir comprar. Porque ele está conversando com vocês, ele está conversando com os concorrentes. Então quando a gente passa a entender o que o comprador toma como critério para tomar uma decisão, você como vendedor fica mais preparado para influenciar esse critério do cliente. Então veja, primeira etapa, o cliente ele tem que reconhecer que ele tem uma necessidade. Então no dia a dia do cliente, ele naturalmente reconhece necessidades. Mas muitas vezes o comprador, ele não reconhece sozinho todas as necessidades. E é por isso a importância nessa etapa, voltando à tela anterior, do pós-venda. Porque quando você está visitando o cliente, você consegue, por intermédio de uma investigação, mapear se existem outras necessidades. Eu vou te dar um exemplo. Você vai negociar com um comprador, e aí então você está falando sobre as características do seu produto. E aí eu te pergunto, o comprador está consciente de tudo que acontece no momento da venda no balcão? Ou seja, o vendedor ele vai atender um cliente para vender um EVA. E ele mostra o produto de vocês. Aí vamos dizer que o comprador final, o cliente da loja, coloque algum argumento positivo ou negativo, algum aspecto. Por exemplo, eu vim aqui nessa loja, vamos dizer o seguinte, o Valdecir é um vendedor de balcão, ok? Muitas vezes o comprador nem sabe o nome dele. É verdade, não é? Dependendo do tamanho da empresa, pode acontecer. Bom, aí você é um vendedor de balcão. Eu sou um cliente, eu chego lá e falo, Valdecir, eu na verdade vim aqui buscar um EVA na sua loja, mas eu estou vendo que você tem 3, 4, 5 cores aqui, e eu vou fazer um trabalho maior, vou fazer uma festa infantil, vou fazer algumas coisas de escola, e eu precisava de uma diversidade maior. Você não tem? Mas tudo bem, vê a preta aí. Bom, esse feedback, eu te pergunto, o comprador muitas vezes sabe o que está acontecendo no atendimento final da loja? Não. Se ele não sabe, muitas vezes ele não reconhece sozinho todas as necessidades da empresa. Então, qual que é a importância de você, como vendedor, chegar, investir 5 minutinhos do teu tempo para bater um papo com o vendedor do balcão? E aí, meu amigo, você já vendeu o nosso EVA? O que você percebe aí com os clientes quando você entrega o nosso produto? Eu queria bater um papo com você 2 minutinhos aqui para mostrar a diferença de um produto novo que nós temos. Quando você vende o EVA nosso, como que você vende? O que você fala para o cliente final? Você sabia que o nosso EVA tem isso, isso, isso e isso? Ou seja, você passa a ser um treinador do próprio vendedor da loja. Quando você faz isso, olha que rico e que interessante é. Primeiro, você acaba descobrindo o que o cliente final está falando do teu produto e melhor, dos concorrentes. Às vezes o vendedor do balcão vai dizer para você, nossa, os nossos vendedores se queixam de que o concorrente não tem qualidade, de que quando eles levam o produto do concorrente acontece isso, isso e isso. Ou, muitas vezes o meu cliente vem aqui querendo um produto X e o nosso concorrente demora 3, 4 semanas para entregar e nós não temos o produto para entregar para ele. O comprador não sabe disso. Mas você já imaginou se você bater um papo com o vendedor e descobrir essas informações? Quando você estiver na frente do comprador, você vai fazer o comprador reconhecer necessidades. Vamos dizer que o William é o comprador. William, eu estive aqui, antes de falar com você alguns minutinhos, que você estava em reunião, e eu bati um papo com seus vendedores. Mas olha que interessante, o vendedor Valdecir, ele estava comentando que alguns clientes vêm aqui buscar um produto e que eles reparam que não tem a qualidade que eles esperavam. Ou eles vêm buscar o produto e vocês não têm estoque, porque a entrega do fornecedor atual de vocês está atrasando. Você tem a consciência desse aspecto? Né? O que isso pode causar de prejuízo para vocês? Aí é a etapa que a gente vai avançar. Mas o fato é, o comprador muitas vezes não reconhece sozinho as necessidades. Então é o papel do vendedor fazer ele enxergar esses aspectos. Mas se você chega na frente do comprador e simplesmente argumenta sobre o seu produto, você não está fazendo um trabalho estratégico. E vocês têm que ter um posicionamento de vendas muito mais avançado, uma venda de consultoria, uma venda orientada. Alguém já trocou ideia com o vendedor de balcão?
e adquiriu informações importantes que te ajudaram na negociação? Quem pode citar alguma experiência legal? Pô, tem uma necessidade. Ou que ele percebeu, porque ele falou, cara, o meu fornecedor atual está me atrasando a entrega, ou porque você fez esse trabalho lá na ponta e fez ele reconhecer essa necessidade. Quando ele reconhece a necessidade, o que ele fala? Eu tenho que resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou ter que comprar de alguém. Então eu vou avaliar as opções do mercado. Ah, então existem vários concorrentes e eu quero entender qual atende a minha necessidade. Mas o fato é o seguinte, aqui entra um ponto interessantíssimo, que é preço, qualidade, e não só isso, entra muito o trabalho do vendedor. Sabe por quê? Vamos colocar um exemplo? Esquece o mercado de vocês, para a gente não entrar nesses detalhes, mas imagine uma empresa que tem um produto de qualidade razoável, uma entrega mais ou menos, atrasa um pouquinho, é um tempo um pouco maior do que o mercado, mas está lá. Existe um produto razoável, enfim. Existe uma outra empresa que tem um produto muito bom, com boa qualidade, entrega mais rápido que o concorrente, tem um portfólio maior de produtos, mas de repente, o vendedor dessa empresa aqui, ele vai no comprador e ele faz o comprador reconhecer essas necessidades. Então, muitas vezes, em um atendimento de vendas do comprador dessa empresa meia boca, o comprador percebe mais valor. Porque olha o que muda. Imagine eu como comprador. Eu gosto de me colocar no comprador, porque abre a mente do vendedor e entender como é que passa na cabeça do cara. Imagine que eu estou atendendo um vendedor, que ele chega na minha frente e ele quer vender. Eu percebo isso. Ele chega na minha frente e ele quer vender o máximo possível pelo melhor preço. Aí vem um outro vendedor na minha loja e ele faz eu reconhecer a necessidade. Olha, seu Valdecir, eu estive aqui conversando com seus vendedores, até passei um treinamento para ajudar eles a venderem mais o nosso produto aqui. Ela fala, opa, ninguém faz isso. Muito interessante o atendimento desse camarada. Ele quer me ajudar a vender. Ele quer ser meu parceiro. Então, a partir daí, o cara já começa a enxergar diferente. Aí você mostra os problemas que ele tem, que muitas vezes nem ele sabe, ou que ele já sabe e ele vai lembrar que realmente está acontecendo isso, e você agrega uma solução. No momento que ele está avaliando essas opções, ele pode perceber muito mais valor nesse atendimento do que nesse outro. O que significa isso? Por que tem empresas no mercado com um preço mais elevado e outras com preço menor, mas que existem empresas que preferem comprar de um ou de outro? Porque depende muito de como você comunica todo esse valor para o cliente, no seu atendimento. Então, muitas vezes, o vendedor que não tem nenhum bom produto, consegue fazer bem esse passo a passo, e o cliente fala, vou comprar de você, que você está resolvendo o meu problema. O outro está querendo vir me vender, então ele vai querer estabelecer uma relação com você. Então, depende de como o vendedor comunica isso ao mercado. Aí, o cliente avalia as opções, ele resolve algumas preocupações, é garantido que você vai me entregar no prazo, você tem a quantidade que eu quero, resolve as preocupações e ele toma a decisão. Ele tomou a decisão, acaba por aí? Não, começa a nova etapa do pós-venda, né? Que aí você vai implementar, ou seja, vai acompanhar a entrega para o cliente, depois vai acompanhar como estão as vendas nesse cliente. Esse cliente teu tem mudanças ao longo do tempo, o mercado pode variar, os clientes podem variar, os vendedores deles podem ser modificados, ser trocados, enfim, uma série de mudanças. E nessas mudanças ele reconhece novas necessidades e o ciclo da venda é contínuo. Isso aqui é o que está passando dentro da empresa e na cabeça do comprador. A vantagem de você estar consciente desse processo é que você pode ser muito mais influente e persuasivo na sua estratégia de vendas. E a gente vai avançar. Técnicas básicas de vendas que funcionam naquela venda de impacto, naquela venda de baixo valor agregado. Mas no dia a dia de vocês, essas técnicas não funcionam ou não são o aspecto mais importante da venda, porque vocês estão trabalhando vendas com valor agregado maior. Mas enfim, em 1920, as técnicas de vendas eram simples, tinha uma abordagem com o cliente, argumentava sobre o produto e fechava a venda. Mas o mercado foi mudando, foi evoluindo, e de 1970 para cá, principalmente com a entrada do estudo profundo do marketing, as empresas começaram a perceber que o processo ele tinha que evoluir para acompanhar o mercado. O mercado mudou, tem mais concorrentes, o cliente tem mais informação, enfim, todos aqueles pontos. Então, as empresas têm que se ligar nesses aspectos e trabalhar o ciclo de venda mais completo. Então, lá em 1970 para cá, eles colocaram alguns outros pontos, como por exemplo, abordagem, identificação de necessidades, a apresentação de soluções, argumentação de vendas
contorno de objeções, porque é natural de que quando você faça uma argumentação de vendas, haja objeções. Essas objeções, muitas vezes, são técnicas e estratégias do comprador para ele conseguir comprar da melhor forma possível. Inclusive, pessoal, nós vamos colocar algumas técnicas avançadas. Você pode fazer 2 perguntinhas, mas você tem que conquistar o direito de fazer perguntas. Porque se você entra no seu papel na negociação e não conquista esse direito, o cara vai falar, fala logo, qual que é o preço da folha lisa de VA? Isso pode ser bom ou ruim para você? Pode ser ruim. Então, como que você conquista o seu direito de fazer perguntas na negociação? Mostrar para ele o seguinte, olha, eu estou aqui, vou te passar o preço, pode ficar tranquilo, mas antes disso eu quero entender 2 ou 3 pontos aqui, fazer algumas perguntinhas para você bem rapidinho também, tudo bem? Ah, e se o cliente não tem tempo nenhum? Não, eu tenho 1 minuto. Tá, então eu prefiro voltar aqui um outro horário. Qual que é o horário que você tem? Pelo menos aí uns 20 minutinhos para a gente conversar. Eu marco com você e retorno aqui. Porque não dá para fazer um atendimento de 1 minuto. Concorda? A não ser que seja um cliente que você já conheça e que você sabe que em 1 minuto ele vai falar, faz o pedido aí. Você conhece o seu cliente. Mas se for um cliente novo, por exemplo, e ele falar, eu preciso do preço, eu tenho 30 segundos para te atender. Então vou fazer o seguinte, você está mais tranquilo depois do almoço? Porque eu preciso te fazer umas 2, 3 perguntinhas. Então prefiro voltar aqui depois do almoço e a gente conversar uns 10 minutinhos, tudo bem? Qual que é o melhor horário? Eu prefiro fazer isso. Porque se em 1 minuto eu passar o preço, ferrou. Eu prefiro voltar lá no cliente. Você vai quebrar as pernas do cliente. Da personalidade também. Claro, exatamente. Está morrendo de fome. Exatamente. Então Sim. Essa tática ela deve ser adotada até para o cliente que já é um cliente amigo. Sim. Porque às vezes ele te dá o direito de você bater um martelo, mas você pode bater um martelo maior mais tarde. Verdade. E aí eu pergunto para você, se você faz isso, olha, antes de isso se o cliente te perguntar qual que é o preço, antes de te passar o preço, eu preciso fazer 2 perguntinhas. Tudo bem? Ele vai falar tudo bem. Ou, não tem esse tempo, você precisa me falar agora. Eu prefiro então voltar num horário em que você possa me atender uns 10, 15 minutinhos para a gente bater um papo. Que horário pode ser? Eu vou atender 2 clientes aqui próximo na região e após o almoço eu estarei por aqui. Você consegue me atender depois das 2 horas? Para a gente conversar uns 15, 20 minutinhos? Tudo bem? Ah, tudo bem. Aí eu te pergunto, quando você voltar lá, a chance dele te dar uma atenção é maior ou menor? Maior. É maior. Por que não é definitiva? Porque é uma loucura o varejo. Então pode ser que chegue lá o cara esteja apurado. Mas o compromisso que você assumiu com ele, que você fez ele assumir ali, vai fazer com que num retorno teu, ou no mesmo dia, ou até num outro dia, você tenha em mente que o objetivo na abertura da negociação é você conquistar o seu direito de fazer perguntas. Porque se você não conquista o seu direito de fazer perguntas, você não consegue fazer todas as etapas da negociação, você não consegue mapear necessidades no cliente e você não consegue agregar valor e benefício na negociação. E é por isso que muitos vendedores dizem, ah, mas o cliente me pergunta o preço e vai pelo mais barato. Claro, porque eu mostrei para você, quando você dá um atendimento, uma abertura no cliente, argumenta do produto, fala o preço, ele não vai ver diferencial nenhum entre vocês, o serviço de vocês, o produto de vocês e o concorrente. Mas tem muitas vezes que nem argumentar você consegue, você só fala o preço. Aí, na grande maioria dos casos, o cliente vai ficar sensível 100% ao preço. É óbvio, isso é um processo natural. Agora, por essa razão, este objetivo da abertura é importante. Conquistar o direito de fazer perguntas. Porque se ele estiver ali, o comprador, com uma postura de conversar, de trocar uma ideia com você, de te responder as suas perguntas, é o primeiro passo para que você consiga avançar na investigação. E é somente na investigação de vendas onde você consegue agregar conscientemente benefício na negociação. É passando pela etapa da investigação que você consegue depois, na sua argumentação, agregar valor. Se você pulou essas etapas, o cliente não vai perceber valor nenhum. Ok? Ficou claro, então, o objetivo da abertura? Sim ou não? Sim. Legal. As pessoas são motivadas pelas suas próprias necessidades e percepções na tentativa de maximizar as suas recompensas, que é o quê? Salário, adiantamento, reconhecimento e sentimento de realização, oferecidas pela empresa nas quais ele trabalha. Então o comprador está buscando isso. Ou seja, as pessoas não estão comprando produtos, mas estão comprando soluções para 2 problemas. O problema econômico e estratégico da empresa dele
e o próprio problema de alcançar a realização pessoal e ser recompensado. Olha que interessante. Ou seja, o comprador está ali, ele tem dois objetivos. Eu preciso atender o problema da minha empresa, mas eu preciso também fazer uma negociação que seja bom para mim. Então eu vou lá apertar o vendedor para conseguir um desconto, para chegar para o meu diretor e falar, olha, consegui comprar mais barato aquele vendedor. Por quê? Porque vai ser bom para a minha empresa e vai ser bom para a minha carreira, para o meu salário, para o meu desenvolvimento dentro da empresa. Ou seja, cada pessoa que você negocia tem um interesse. Então, supondo, se você negocia com um gerente, ele tem um interesse pessoal, além do interesse da empresa. Se você negocia com o proprietário de uma empresa, ele tem outros tipos de interesse. Concorda ou não? Quem pode me citar uma diferença entre os interesses, por exemplo, de um vendedor de balcão, de um gerente de vendas e do dono da loja? Por exemplo, qual que é o maior interesse do dono de uma loja? Lucro. Lucro, certo? Qual que é o maior interesse de um comprador? Propina. Também. O que mais? Qual que é o interesse de um vendedor lá no balcão? Produto bom para ele vender. Ele tem que ganhar comissão. Ou seja, cada uma dessas pessoas é um cliente de vocês. Porque, como eu disse, por mais que ele não decida, ele pode influenciar a venda. Não tem casos, por exemplo, de um varejo onde um vendedor chega lá para o comprador, para o dono, muitas vezes de um varejo menor, e fala, olha, esse produto aqui, os clientes têm gostado muito. Ele não decide, mas ele pode influenciar, sim ou não? Com certeza. Com certeza. Então é um cliente teu. Quando você estiver conversando com o vendedor, você já tem em mente quais são os interesses que ele tem. E você sabe então o que você vai destacar para ele. Agora, se você está negociando numa próxima etapa da venda com o dono da empresa, de um varejo menor, você já sabe como lidar com ele. E com o comprador de um varejo médio ou com um grande atacadista da mesma forma. Então veja, é importante a gente ter em mente isso. E a gente parte então para a investigação. Como a gente faz uma investigação de vendas? Como que você investiga? Você espera o cliente falar para você? Vai na loja dele, puxa todas as gôndolas dele e você puxa todas as necessidades. Se é uma reposição ou mesmo que seja uma introdução de produto. Você tem que chegar nele e já com isso mastigar. Legal. Quer dizer, no planejamento você já consegue mapear uma série de necessidades. Mas para a gente ter certeza, sabe disso, fica mais seguro na negociação e tem poder para fechar a venda. Mas o fato é que muitas vezes ele não vai falar. Muitas vezes uma necessidade que possa demorar 2, 3, 4, 5, 10 visitas para você descobrir, para o cliente falar naturalmente a você, se você utilizar a ferramenta de hoje, você vai estimular o cliente a falar sobre essa necessidade antes. E o vendedor ele tem que estar preparado para fazer o cliente ficar confortável e de uma forma sutil estimular o cliente a falar sobre as necessidades. E esse é o grande segredo para o vendedor ter um poder de influência enorme. Então veja, o primeiro passo é a gente de necessidades, para vocês compreenderem. Sabe quando vocês falam, olha, eu vi o cliente, o que acontece no dia a dia, e pela minha experiência, porque eu atendo outros clientes semelhantes, eu sei que ele tem essa necessidade. Ou eu tenho quase certeza que ele tem essa necessidade. Legal. Só que existem dois tipos de necessidade. Primeiro, o cliente ele precisa falar da necessidade. Né? Primeiro ponto, para ele falar, por que nem sempre o cliente fala da necessidade dele? É o que nós estávamos conversando, eu e o José aqui no intervalo. Quando o cliente fala essas necessidades, quem é que ganha poder na negociação? Vocês. Então o comprador tem interesse em falar? Não tem. Ele só vai falar.